Oi, gente. Diante da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e do crescimento da extrema-direita em todo o mundo, eu comecei a pensar sobre o que é que a esquerda precisa fazer, né? E trazer soluções, trazer ideias, não apenas criticar. E eu comecei a escrever um texto que eu ainda não terminei. Vou compartilhar esse texto para quem quiser no grupo de avisos do canal A Nova Máquina do Tempo. Então se inscreva no grupo de avisos se você quiser acesso ao texto completo. Mas eu vou trazer aqui para vocês uma apresentação em PowerPoint que expõe algumas ideias do texto, alguns dos elementos do texto, desse texto ainda em construção. Então vamos a ele, né? São as quatro, o que é que a esquerda precisa fazer, né? As 4 tarefas para Unidas ser antissistema, né? Primeiro vem de um diagnóstico, né? Que o capitalismo está fracassando e a extrema-direita está se aproveitando disso. O fracasso do capitalismo precisa ser compreendido como decorrente de um processo acelerado de concentração de riqueza e poder nas mãos dos bilionários e das grandes corporações empresariais, que tem provocado uma queda significativa de padrão de vida das novas gerações, de modo que os filhos, em geral, estão tendo um padrão de vida pior do que os pais. Isso está sendo chamado até nos Estados Unidos do fim do sonho americano, mas é um problema que é global, que está acontecendo em todo mundo, né? Não necessariamente de forma igual em todos os países, mas em muitos países. Esse processo leva à frustração, indignação, e se não existir um trabalho social que sensibilize e explique esse processo como resultado esperado da atual configuração do sistema capitalista, essa frustração pode e tem sido capturada pela extrema-direita, a qual, ao chegar ao poder, paradoxalmente, vai exacerbar esses mesmos problemas. E já tem exacerbado, caso é o exemplo do governo Milei lá na Argentina, que a situação está ficando pior, a pobreza aumentou, estava em 40%, foi para mais de 50%. O fracasso do capitalismo em atender às necessidades sociais da maioria da população é em si o sucesso em atender os interesses das classes dominantes do sistema capitalista. A extrema-direita politiza seus seguidores com a ideologia de Estado mínimo, do individualismo e da autossuficiência do cidadão, que se auto-intitula como self-made man. Aí vem o discurso do empreendedorismo, e a extrema-direita se coloca para essas pessoas e seduz elas como se a extrema-direita fosse antissistema. Aqui tem fontes da queda do padrão de vida, né? Pesquisadores de Stanford descobriram que crianças de hoje enfrentam perspectivas difíceis de ter uma vida melhor, o sonho americano em decadência, tendências na mobilidade absoluta na renda, e a Oxfam trazendo os dados de que o 1% mais rico acumula quase o dobro da riqueza do resto do mundo reunido nos últimos 2 anos. Ou seja, um processo de concentração de riqueza e de queda de padrão de vida, né? Qual é a primeira tarefa? A primeira tarefa é unir todas as organizações já existentes. Então, a primeira tarefa é unir partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, organizações, canais, aqui eu estou me referindo inclusive aos canais no YouTube, e redes sociais que sejam de esquerda, ou seja, orgânicos à classe trabalhadora, em ações coordenadas de fortalecimento no debate público. Uma aliança entre líderes, influenciadores, canais, movimentos sociais, organizações partidárias, ou seja, aproveitar todas as instâncias coletivas ou individuais já existentes para articular ações em conjunto. Isso não significa anular diferenças, nem negar diferentes prioridades, mas reconhecer que o momento histórico exige uma ampla aliança do campo de esquerda, a fim de fortalecer ações coordenadas e planejadas que possam disputar o debate público. Para isso, o trabalho de base precisa ser acompanhado por uma ampliação do alcance de todas as redes sociais do nosso campo. Existem diversas formas de fazer isso. Nós, aqui no canal Nova Máquina do Tempo, já divulgamos um vídeo, Concurseiro de Direita é mais contraditório do que pobre de direita, em que exploramos as contradições do pobre votar na direita, e votando em partidos que vão diminuir os serviços públicos que ele próprio utiliza, e o concurseiro, que ao votar na direita está destruindo a sua chance de ascender a um cargo público, porque a direita está diminuindo os concursos públicos. Assim foi o governo Temer e o governo Bolsonaro, né? Enfim, segunda tarefa importantíssima: se organizar em torno de uma agenda de superação do capitalismo. Se unir em torno de uma agenda que tem um horizonte para além do sistema capitalista. Uma forma de fazer isso é defender o que o economista Richard Wolff, economista marxista, chama de democracia nos espaços de trabalho, ou seja, o cooperativismo verdadeiramente democrático.
Essa defesa precisa estar não apenas no discurso, na agenda, mas implementada em prefeituras, em governo de estado e em programas nacionais do governo federal. Fazer a população ver e parte da população experimentar um espaço de trabalho no qual ela decide o que produzir, como será produzido e o que será feito com lucro, é fundamental para mostrar uma forma de organização de trabalho que supera a ditadura prevalente nos espaços de trabalho, que são as relações capitalistas tradicionais. O efeito demonstração é fundamental para essa política de incentivo e fortalecimento da democracia nos espaços de trabalho. Eu explico. Ver em redes sociais pessoas falando sobre como melhoraram de vida com a criação de cooperativas que governos de esquerda promoveram em parceria com universidades e trabalhadores daria um exemplo concreto de ganhos materiais que teriam um efeito multiplicador incalculável. A terceira tarefa, os limites do identitarismo. Uma terceira tarefa para a esquerda é compreender que, embora as lutas identitárias sejam importantes, elas não podem servir como elemento diferenciador entre a esquerda e a direita, quando elas são isoladamente incapazes de aglutinar forças contra as injustiças universais produzidas pelo capitalismo. Até por isso, elas são abraçadas com tanta ênfase por candidaturas que não são de esquerda, porém elas servem como uma distinção sem uma diferença fundamental quando o assunto é a organização econômica e política da sociedade. Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, dois filósofos e sociólogos, pensadores de esquerda, né, escreveram inclusive um texto, Hegemonia e Estratégia Socialista, né, Radicalização da Democracia. Eles sinalizam que não existem conexões essenciais que unam diferentes lutas sociais: o anticapitalismo, o antissexismo, o antirracismo, luta ambiental, luta pelos direitos da comunidade LGBTQ+. Assim sendo, essas conexões, a ligação, precisa ser construída através de uma articulação de equivalências, que é o papel da esquerda. A esquerda tem que criar essas conexões e não, digamos assim, deixar esses movimentos atuando isoladamente ou utilizar essas diferenciações como um elemento central da luta. Não é submeter essas lutas a um projeto de radicalização da democracia, mas compreender que um projeto de radicalização da democracia pode viabilizar a luta contra todas as formas de injustiça, inclusive contra essas. Ficou claro? Vamos seguir. A quarta tarefa é não ceder princípios como liberdade. Quem é mais livre, inclusive para empreender? O trabalhador nos Estados Unidos, que tem plano de saúde através de seu trabalho, garantido pela empresa, ou o trabalhador no Canadá, que tem acesso a serviços de saúde garantidos pelo Estado como um direito de cidadania? É óbvio que é o trabalhador no Canadá, porque ele pode largar o emprego sem perder o acesso a serviço de saúde e empreender, usar da criatividade, fazer 1001 coisas. E o trabalhador nos Estados Unidos, nas mesmas condições, terá muita dificuldade de largar esse emprego. Logo, o sistema capitalista na saúde e na educação é um sistema não apenas que hierarquiza acesso para quem pode pagar, negando a quem não pode pagar, mas é um sistema que prende e escraviza seus trabalhadores, por lhe coloca algemas em suas escolhas, lhes priva a sua liberdade. Garantia de direitos, seja saúde, educação, renda, moradia, segurança, não é uma questão apenas de igualdade de oportunidades, mas uma igualdade de oportunidades que produz liberdade real, não a liberdade ilusória, vendida pelos ideólogos do capitalismo, mas a liberdade material, a emancipação de poder escolher sem ter medo que sua escolha destrua sua vida, né, e a vida de sua família. A liberdade maior é justamente aquela que se materializa no local de trabalho, e é por isso que é a mais negada pelo capitalismo. Nele, sempre quem manda é o dono do capital. E agora eu quero falar do erro estratégico de defesa das instituições e da democracia liberal. Embora a gente deva defender as instituições e a democracia que temos que defender tem que ser mais profunda. E a defesa das instituições nunca pode ser o elemento central. E eu vou explicar isso agora. É até compreensível que, por ter sido nesse sistema que conquistas aconteceram, parte do discurso seja conservar essas conquistas, direitos trabalhistas, o SUS. Por mais importantes que seja manter essas conquistas, esse discurso não dialoga com a massa de pessoas que não se enxergam como contemplados por essas conquistas, e as que querem mais. E o capitalismo é incapaz de satisfazer os seus anseios. Se a esquerda levar a mensagem de lutar para melhorar o que está aí, os sistemas existentes, ela será identificada como pró-sistema. E a extrema-direita irá capturar, como tem feito, a imagem de ser antissistema. Uma imagem falsa, mais fake do que qualquer fake news, mas que funciona, pois até mesmo a esquerda acaba colaborando para isso quando não apresenta uma agenda que questiona o grande sistema, o maior de todos,
o sistema capitalista, o sistema que organiza todos os outros sistemas. Por isso, precisamos do horizonte da democracia ampliada, o horizonte para além do capitalismo. A defesa de uma democracia no espaço de trabalho e, em última análise, a fronteira central para a emancipação e transformação da sociedade, inclusive em termos ecológicos, pois é ela que transforma a democracia, não em um princípio vago, distante das classes que mais sofrem com o capitalismo, mas é ela que tem o potencial de materializar a liberdade, capaz de construir a mudança no sistema que, de fato, precisa superado. Isso daqui traz, gente, um esboço do que eu penso sobre o momento atual e as tarefas da esquerda, né? Eu citei, inclusive, o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe, Hegemonia e Estratégia Socialista, fazer uma radicalização da democracia, não é? O Richard Wolff, um economista marxista que também me inspira, e também dados aí que a gente falou. E eu vou trazer mais detalhes desse texto no grupo de avisos do canal A Nova Máquina do Tempo, que é um texto que eu ainda estou construindo, que eu ainda vou aprimorar, mas vou compartilhar ele por lá e vou fazer outros vídeos falando sobre isso. Eu sou, vocês sabem, André Teixeira Jacobino, o canal é A Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.